Mais uma vez, bom dia, professora Tânia Regina de Luca. Agradeço imensamente, em nome do nosso programa de doutorado aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, Programa de Pesquisa em História do Tempo Presente. Agradeço a senhora pelo convite, pelo aceite ao nosso convite para essa conversa. Agradeço também em nome da minha orientadora, a professora Maria Tereza dos Santos Cunha. Então, nós vamos fazer aqui essa nossa entrevista. Eu, Fabrício Adriano, sou aluno do programa de pós-graduação do doutorado, né? E a gente vai desenvolver a nossa fala. No primeiro momento, a gente vai fazer uma breve apresentação aqui da professora Tânia. E quando eu fui buscar os elementos para fazer essa nossa apresentação, professora, eu já me deparei com uma dificuldade boa, positiva, gostosa, se é que existe dificuldade boa, que é o extenso currículo que a senhora tem. Então, é invejável a qualquer pesquisador. E aí, eu vou fazer, se a senhora me permite, devido ao extenso currículo da senhora, breves considerações aqui que me chamaram a atenção e que estão no texto que a senhora colocou lá no seu Lattes, né? Então, a senhora a professora Tânia possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, mestrado em História pela Universidade de São Paulo, doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, é professora livre-docente em História do Brasil Republicano pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, né? Teve uma atuação muito grande na ANPUM, né, na Associação Nacional dos Profissionais de História, foi editora da Revista Brasileira de História, atuou em diferentes cargos junto a diferentes períodos, diferentes gestões da ANPUM, tem experiência na área de história, com ênfase em História do Brasil República, atuando principalmente nos seguintes temas: história, história social, história da cultura, história da imprensa, história dos intelectuais, construção dos discursos em torno da nação e do nacionalismo. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a imprensa entre as décadas finais do século XIX e os primeiros decênios da centúria seguinte. Pesquisadora principal no projeto temático A Circulação Transatlântica dos Impressos, a Globalização da Cultura no século XIX, financiado pela FAPESC. E, além disso tudo, entre as diferentes publicações da professora, sejam artigos científicos, capítulos de livros, livros propriamente, organização de livros, congressos, eu gostaria de destacar, ainda nesse currículo, aquilo que fez a professora ter um contato mais direto, né, com a nossa universidade. A professora é parceira indireta, vamos dizer assim, aqui da UDESC, tem atuado bastante aqui. E aí eu destaco um capítulo do livro Fontes Impressas, Historiografia e Escritas Perdão, o título do capítulo é Fontes Impressas, Historiografia e Escrita da História. E o livro é um livro organizado pelo professor aqui da casa, o professor Reinaldo Lindolfo Ror, intitulado História nas Bancas de Revista, um país impresso entre representações sociais e culturas políticas. E também, além deste capítulo de livro, eu chamo a atenção para um artigo que a professora publicou recentemente também, né, na revista Tempo e Argumento aqui da casa, e a gente vai depois adiante voltar a conversar um pouquinho sobre esse artigo até nas próprias questões aqui da nossa conversa. E aí, professora, para eu poder passar a palavra para a senhora, eu gostaria que nesse primeiro momento saber, né, aqueles dados que também nos interessam muito, o local onde a senhora nasceu, né, onde a senhora viveu, foi criada, né? Por que escolheu cursar história, onde cursou? Então, essas seriam as questões iniciais para a gente poder pensar uma apresentação. Tá ótimo, Fabrício. Agradeço aí a sua gentil apresentação.
De fato, eu gosto bastante da UDESC, tenho vários colegas, amigos na casa, e é sempre um prazer colaborar, quando possível, que sou convidada, com a instituição. Bom, Fabrício, eu nasci em São Paulo e sempre estudei em escola pública, né? Então, toda a minha formação, é, desde o ensino fundamental, médio e na universidade, como você mostrou, eu sempre fiz toda a minha carreira enquanto formação na USP, né, a graduação, mestrado e doutorado. E, para te ser sincera, quando eu fui fazer o cursinho, né, acabei o ensino médio, fui fazer o cursinho junto com o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, para fazer a faculdade, a minha ideia era fazer biologia. Eu sempre gostei muito de oceanografia, mais especificamente. Essa era a minha ideia. Eu fui fazer um cursinho de biológicas, né, para entrar num curso de biologia, porque eu queria estudar biologia marinha, oceanografia, eu sempre gostei muito desse lado. E foi no cursinho, na verdade, os professores do cursinho que acabaram despertando o meu interesse pela história. Então, foi, de fato, vamos dizer assim, na última hora, né, que eu mudei de escolha, não prestei o vestibular para biologia e acabei prestando o vestibular para a história. E quem me deu a aula no cursinho, que depois foi meu professor na USP, é uma figura que eu acho que todo mundo conhece, porque até recentemente era bastante midiático, que é o Heródoto Barbeiro, que depois fez um curso, ele virou jornalista, né? Fez uma Sim. carreira de jornalista, né? Então, no cursinho eu tinha aula com o Heródoto Barbeiro e aula com um outro professor da USP, muito conhecido, atualmente aposentado, mas que ainda está na pós-graduação da USP, que é o José Jobson de Andrada Arruda. Então, essas duas pessoas que foram os meus professores no cursinho, que me fizeram mudar na última hora, e em vez de fazer biologia, fazer história. Né? Então, em síntese, é isso, viu, Fabrício? Não posso mentir para você que eu sonhei com história desde que eu era pequena, porque não é verdade. Foi uma mudança na última hora, viu? A pesquisa sobre a vida marinha perdeu, mas a história agradece pela excelente pesquisadora e professora que ganhou todos esses anos. Então, professor, assim, que autores a senhora gosta de ler ou que caracterizam referências para a senhora? Eu penso aqui também tanto no quesito da história, né, da pesquisa histórica, como também na literatura, naquele momento até que a senhora está no seu lazer, no seu descanso, né? Quais são esses autores aí que a senhora tem um envolvimento maior? Então, você sabe, Fabrício, a gente vai ficando mais velho, então o repertório de leitura ele vai aumentando, porque a historiografia também muda ao longo do tempo, né? Então, se você me perguntar autores que, quando eu estava na faculdade, né, que já faz bastante tempo, que eram fundamentais, então, aquele momento, eu entrei na USP em 1977. Então, era um momento em que a questão fundamental da historiografia brasileira, né, era um pouco o entendimento do que tinha acontecido, do golpe militar, e não é por acaso que o movimento operário era uma questão bastante estudada. Né? Então, os trabalhos do professor Boris Fausto, por exemplo, né, e um rol enorme, estou citando o Boris Fausto só para dar um exemplo, né, mas um rol enorme, inclusive de brasilianistas que estavam estudando o movimento operário. Então, na minha formação, se você perguntar qual era o tema que encantava os alunos naquele momento, era justamente compreender, né, a trajetória dessas camadas sociais e, sobretudo, o movimento operário. E claro que tinha atrás, na época talvez eu não tivesse consciência, mas tinha atrás uma tentativa de compreender como é que o país tinha acabado, né, tendo o golpe de 64 e em 77, quando você já está no momento em que começa o desgaste da ditadura e vamos dizer assim, um início de uma transição. Então, naquele momento, as leituras do marxismo, as leituras do E.P. Thompson, né, desse marxismo renovado, era alguma coisa que
vamos dizer assim, não era a única coisa, mas entusiasmava os alunos, né? Tanto que no meu mestrado eu acabei indo estudar sociedades e socorros mútuos, que tem a ver com esse assunto, no sentido de que, né, as sociedades eram apresentadas como elementos anteriores ao aparecimento do sindicato propriamente dito. Então, havia uma preocupação de ver como é que os trabalhadores haviam se organizado, né, no surgimento do movimento operário na passagem do 19 para o 20. Então, o meu próprio tema de mestrado tem a ver com esse ambiente onde essas questões eram, se não únicas, elas eram bastante importantes, né? Então, estudar essas primeiras organizações dos operários, né, era alguma coisa que surgia dentro do bojo dessas questões. Bom, se você me perguntar qual é a minha preocupação hoje, né, o que eu estou lendo hoje, né, então eu estou muito preocupada atualmente com entender essa organização dos intelectuais, da cultura, mesmo das instituições culturais, editoras, por exemplo, associações de intelectuais, organizações desses intelectuais em encontros, né? E como é que isso constitui redes intelectuais. Então, em vez de nós pensarmos em indivíduos, né, ou de um conjunto de pessoas que se destacam dentro de um determinado contexto a partir da sua individualidade, né, deixar de lado esse tipo de análise, né, de postura analítica, e pensar na constituição de redes, né, e como é que essas redes se organizam a partir, por exemplo, das revistas. Por isso que o meu interesse nas revistas, né? Então, não é a revista pela revista, mas são essas publicações periódicas enquanto organizadoras desse campo intelectual e muitas vezes atuando como um núcleo, né, dentro de redes que são redes porosas, que são redes que estão sempre em movimento, que são dinâmicas, que estão em transformações. Então, esse tipo de questão que tem sido pensada tanto em âmbito, uma colaboração grande em âmbito internacional dos franceses, mas também dos nossos colegas da América Latina, que têm pensado essa questão, ou no Brasil, os trabalhos, por exemplo, da professora Ângela de Castro Gomes, com a questão dos intelectuais mediadores. Então, eu acho que esse tipo de problema, né, de você pensar esse conjunto de instituições culturais e de relações que se estabelece entre intelectuais e como que se faz não seria dissipar, mas a difusão, essa é a palavra melhor. Como é que se dá a difusão, né, de valores, de ideias, de postura? Esse é o tipo de coisa que está me preocupando atualmente, né? Então, estou bastante preocupada com esse tipo de bibliografia. Então, eu acho que, de fato, o que a gente lê, os nossos interesses, eles são também bastante cambiantes, como as redes, né? Em função da pesquisa que você está fazendo no momento, você acaba fazendo escolhas bibliográficas, historiográficas, já que é impossível a gente ler tudo, né, Fabrício? E é impossível a gente saber tudo, né? Então, veja que as leituras elas são muito, vamos dizer assim, muito variáveis, né? Em termos da literatura, é interessante que eu estou lendo um livro, vou até pegar aqui para te mostrar, porque ele está aqui pertinho. Espera aí que eu vou pegar para você ver. Fique à vontade, professor. Então, na literatura, na verdade, tem uma autora francesa, não sei se você conhece, ela chama Annie Ernaux. Atualmente, ela está na faixa, acho que, dos 80 anos. Esse livro aqui chama Annie Ernaux. E essa escritora, eu não a conhecia, para te dizer a verdade, foi indicação de uma colega da literatura, quando eu estava comentando com ela a questão de como, em história, né, nós estamos muito preocupados, para usar
termo clássico, com jogos de escala, né? O que eu estou dizendo por jogos de escala? Como é que nós variamos as nossas, os nossos estudos, né? Muitas vezes a partir de perspectivas macro, de perspectivas micros, né? Aquele famoso, a ideia de jogar com a escala, tem até o livro, Jogos de Escala, né? Então, eu estava dizendo para ela, falei, olha, é interessante, porque às vezes você está olhando um objeto a longa distância, a partir de uma longa duração ou de um distanciamento maior, e quando você muda a escala de observação, é uma questão que você vê outras coisas, né? E aí estávamos comentando sobre isso. E ela falou para mim, mas você já leu a Annie Ernaux? Eu falei, olha, não conheço. Falei, então, leia Os Anos, da Annie Ernaux. E realmente, Fabrício, é um livro apaixonante. É um livro apaixonante porque é difícil até de você, vamos dizer assim, caracterizar de uma maneira simples. É um romance? Não, não é um romance. Não é uma invenção, né? No sentido de ser uma história criada pela autora. Também não é propriamente uma autobiografia, mas está entre um ensaio e uma biografia, porque o que ela faz? Ela começa a falar sobre a infância dela, e ela vai chegar até o contemporâneo, quase, do momento que ela escreveu o livro. Ela está falando da infância dela, mas, ao mesmo tempo que ela está falando da infância, ela faz todo um esforço de mostrar como essa infância ela se dá dentro de um quadro social que é o momento francês pós-Segunda Guerra Mundial, na liberação. Como é que se dá após a liberação e a vida logo após a guerra. Então, é muito interessante, porque, à medida que ela mostra, por exemplo, uma fotografia dela como um bebê, depois como uma criança, depois como uma jovem adolescente, então você tem a foto dela, que é específica, ela fala, olha, mas sabe essa foto de bebê que disseram que sou eu? Essa foto, ela é uma prática social, então ela coloca a foto dela, que é absolutamente individual, só dela, né? Ninguém, só ela está na foto, é ela, mas ela coloca isso como uma prática social. Então, como é que esse tipo de foto era comum para a apresentação de um novo membro da família? Então, como se tirava essa foto? E ela vai fazendo tudo isso de uma maneira muito instigante. Então, você passa do individual, do mais íntimo, que é a sua primeira foto de bebê, para como isso entra numa prática social. E a mesma coisa, o que ela lembra da escola, e aí ela vai dizer, olha, o francês que eu falava em casa e o francês da professora. Então, o que significa esse francês falado em casa? Quer dizer, qual é a camada social que fala esse francês? Então, é sempre um jogo muito interessante do privado, do íntimo e do coletivo. É um jogo de escalas. E um jogo de escalas feito a partir da memória individual, né? Do que é dela, do que é mais íntimo dela. Então, esse tipo de literatura me interessa muito. E é interessante para você ver que ela ela coloca uma citação, logo no comecinho, ela coloca uma citação dizendo o seguinte, que... Deixa eu ver se eu acho a citação para você. A citação é a seguinte. Veja que citação linda. Sim, seremos esquecidos. É a vida. Nada podemos fazer. Aquilo que hoje parece importante, grave, cheio de consequências, um dia será esquecido, deixará de ter relevância. E o curioso é que não podemos saber hoje o que será um dia considerado grande e importante, ou medíocre e ridículo. Pode ser também que essa vida de que hoje, a qual nos agarramos, seja um dia considerada estranha, desconfortável, desprovida de inteligência, insuficientemente pura e, quem sabe, até passível de cura. Isso é do Tchekov. Então, é muito interessante essa citação do Tchekov, que ela escolhe, porque nos lembra os textos, né,
do Marc Bloch, do Documento Monumento, do Jacques Le Goff, e foi escrito, né, pelo Tchekov, e ela não diz da onde ela tirou. Mas aí eu vi, né, pesquisando as obras do Tchekov, eu vi que ela tirou das Três Irmãs. Né? O Tchekov, não sei se você se lembra, mas ele nasce em 1860, morre em 1904. Né? Então, veja, é uma citação que está lá no século XIX, que ela retoma para falar do século XX, da vida dela, e que serviria para quase qualquer tese de história hoje. Né? Então, a outra coisa que eu estou lendo é justamente o Tchekov, As Três Irmãs, para ver o contexto em que essa citação foi feita. Né? Então, você veja como eu não ia ler o Tchekov, não estava na minha lista, mas a epígrafe da Ernaud me fez ir para o Tchekov para ver que personagem está falando, em que contexto. Enfim, Fabrício, as leituras são as mais variadas possíveis. Né? Então, se você perguntar o que eu estou lendo agora, eu estou lendo esses dois. Né? Tem um outro livro que eu estou discutindo com os alunos da graduação e da pós, que é o texto do Don Mackenzie, Bibliografia e Sociologia dos Textos. Esse nós estamos lendo porque, para se entender de que maneira o sentido profundo da citação do Chartier tão repetida, os escritores, né, os autores não fazem texto, fazem livros, eles fazem textos. Né? Então, essa frase está muito citada, muito repetida, mas nem sempre compreendida. Assim como a questão da materialidade, quando a gente fala a materialidade dos impressos. Quer dizer, por que a materialidade é importante? Por que a diagramação é importante? Então, para entender isso, que o Chartier também insiste bastante, quando ele estuda, por exemplo, a coleção azul, né? A famosa coleção azul que ele estuda, que são esses livros que circularam para uma população, vamos dizer assim, com uma capacidade, competência leitora menor, e ele vai mostrar a importância da diagramação nesses livros, enfim, é todo um estudo que ele faz. Ele está também inspirado no Don Mackenzie. Então, estamos lendo esse livro do Don Mackenzie junto com os alunos. E com uma outra colega, onde a gente está interessado em discutir a questão das formas de construção do tempo na história, eu estou lendo um livro junto com ela para discutir a questão do tempo. A gente acabou de reler os livros do Koselleck e pegamos agora para reler A Última Catástrofe. Opa, Então, se você perguntar o que eu tenho em cima da mesa agora, são esses aqui, que estão sendo lidos nesse momento, além da bibliografia sobre redes intelectuais dos nossos colegas latino-americanos, o Cláudio Maís, o Alfredo Fernandes Bravo. Então, os textos deles estão aqui também, aí não estão na mesa, estão no computador, que é o que eu estou lendo para redes. Né? Então, você veja, as leituras, elas são... Né? Por que você está com esse ou com aquele? É difícil de responder, né? Porque são tantas coisas. Né? E antes da Ernaud, eu estava lendo o Sebaldi, né? Porque o Sebaldi também me interessa, porque também você pode fazer reflexões historiográficas a partir do Sebaldi. Então, são essas coisas, viu, Fabrício? Mas é interessante como esse nosso diálogo, até mesmo com a literatura, vai sendo propositivo no sentido de levantar indagações ou tentar dialogar diretamente com com o nosso campo historiográfico. Né? Realmente, a historiografia acaba, né? De alguma maneira você vai, né? Porque, afinal de contas, o historiador não é o dono do passado. Né? Ele não tem total o privilégio de ser o único que fala sobre o passado. Então, a Ernaud faz de uma maneira muito interessante para os historiadores, me parece. Né? E era uma autora que eu não conhecia, foi uma colega da literatura que me sugeriu a leitura. Né? Então, você veja que a gente
não tem muita lógica, viu, Fabrício? Acho que a cabeça da gente é meia. Mas é uma excelente sugestão de leitura para a gente popularizar aqui através dessa nossa conversa, né? Professora, para a gente, dando sequência aqui, a senhora tem uma trajetória longa na Unesp Assis como docente, desculpa, até os dias de hoje. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho, tratasse um pouquinho dessa trajetória da senhora, nesta universidade. Então, você sabe, Fabrício, não tinha entrado ainda no doutorado, estava fazendo a seleção do doutorado, quando apareceu esse concurso aqui na Unesp de Assis, e eu tinha só um mestrado, naquela época ainda era possível esse tipo de coisa, isso foi em 1990, e eu prestei o concurso e fui aprovada. Então, e desde lá, desde 1990, continuo aqui na universidade. Eu sou muito a Unesp, porque, de fato, eu acho que a minha formação, inclusive do doutorado, foi feita enquanto eu era docente da universidade. Aí, já era docente e não era doutora, né? E eu acho que essa experiência de você, muito cedo, ter a oportunidade de estar no ambiente universitário é um privilégio, porque a universidade, até brinco com os alunos, né, é o único lugar onde a gente realmente é pago para usar o tempo com uma certa liberdade, né, e ser pago para fazer o que você gosta e para você melhorar, porque se você pesquisa, né, ao contato com os alunos, a pesquisa, as viagens, as idas aos arquivos, é algo instigante e que te colabora com o seu processo de formação. Então, você é pago para se tornar um pesquisador mais competente, mais experiente. E eu sempre gostei muito da graduação e da docência. Eu realmente gosto de mudar os cursos, gosto de dar outros cursos. Então, eu dou historiografia, mas dou também uma disciplina que se chama História Social da Cultura, cujo conteúdo você pode mudar, não é sempre o mesmo, porque é um termo muito amplo. O que é a história social da cultura? Você tem que responder. Bom, que história social do Brasil? Da onde? De que época? Né? Então, essa disciplina me dá a oportunidade de, às vezes, dar um conteúdo sobre história da imprensa. Agora, por exemplo, eu estou dando um conteúdo sobre vanguardas artísticas na passagem do 19 para o 20, então, muito ligado com história da arte. Então, eu realmente acho que é uma oportunidade muito boa você poder, desde cedo, estar na universidade. Por outro lado, eu também tive uma experiência longa na universidade, na parte da administração. Então, eu fui convidada e participei durante 10 anos da administração central da universidade, como assessora da pró-reitoria de pesquisa, depois assessora da pró-reitoria de pós-graduação e assessora da vice-reitoria. Então, como a Unesp é uma universidade que ela tem vários campos, né? Então ela é espalhada por todo o estado de São Paulo, e você fica no seu canto, né? Eu fico no meu campus. Então, ter essa noção geral da universidade, da política da universidade, e também dos constrangimentos que a universidade deve seguir em termos da política do Estado de São Paulo e do próprio governo federal, porque as universidades são regidas por uma complexidade de regulamentos, leis, etc. Isso me deu uma oportunidade de olhar, vamos dizer assim, o ensino universitário a partir de uma outra perspectiva, não só a perspectiva da Unesp como um todo, que aí é uma experiência diferente, por exemplo, da UDESC, onde está tudo no mesmo, né, no mesmo campo, no mesmo espaço. Então, me deu essa oportunidade, e uma oportunidade também de compreender melhor, né, o sistema universitário do país, de uma maneira geral, né? Vendo como é que os pró-reitores de pesquisa, de pós-graduação, em âmbito nacional se organizam e como as próprias universidades se organizam num âmbito maior do que o seu próprio campus, o seu próprio mundo, né?
Então, essa experiência foi muito interessante, assim como a experiência na ANPU, que você citou. Então, coordenar por 2 vezes o Fórum Nacional de Pós-Graduação também me deu essa noção da complexidade da pós-graduação, né? Foi uma experiência que eu tive ainda antes da pró-reitoria de pós-graduação. Então, pensar a pós-graduação a partir de perspectivas mais amplas do que o seu próprio cantinho, eu acho que é alguma coisa que enriquece e que permite que a gente possa ter uma amplitude da complexidade que são os problemas, né? E, às vezes, se a gente fica só como professor, pesquisador, né? Claro que a gente tem todo um esforço para compreender, mas ter a oportunidade de olhar de uma perspectiva outra, eu acho que é sempre desafiador. Então, eu nunca gostei dos cargos burocráticos, viu? Chefe de departamento, coordenador de curso, coordenador da pós. Você pode procurar no meu currículo que vai ter pouco. Mas quando eu fui desafiada a pensar e colaborar para a gestão da universidade num âmbito mais amplo, isso me interessou, sabe, Fabrício? Eu, assim, se não tiver um bom desafio, é difícil contar com a minha participação. Eu, se tiver um desafio legal, tudo bem. Agora, a gestão, assim, num nível das pequenas coisas burocráticas, não me atrai. Aí eu prefiro ir para os meus livros. Não gosto muito disso, não, para ser bem sincera, Fabrício. Professora, como é que a senhora vê esse papel aí do orientador na relação com as pesquisas dos seus orientandos, né? Até a gente pode ampliar isso. Como é que a senhora vê essa relação orientador-orientando? Então, eu acho que essa é uma relação delicada. Por quê? Então, eu vou te falar tudo como modelos, não estou me referindo a que isso possa acontecer na realidade. Vou te falar do ponto de vista, vamos dizer assim, um pouco idealizado dos modelos, né? Então, uma situação que pode ocorrer, imagino que às vezes ocorra, e que eu acho que é problemática. Quer dizer, o orientando, ele não é um seguidor. Então, a noção, o que eu estou querendo dizer por seguidor? Muitas vezes, a ideia de que o orientando é alguém que vai trilhar o mesmo caminho, né, que o orientador trilhou. Então, acho que não é uma questão de ser seguir, né? Esse seguir, ele pode, inclusive, ir a outros níveis, né? O orientando ser tão influenciado a ponto dele adotar até hábitos do orientador, né? Então, o modo de se vestir, o modo de falar, a bibliografia citada. Então, eu não acho que isso é uma boa relação, né? Seria uma relação, não uma relação onde o orientando se sinta desafiado, no sentido de, bom, eu tenho que responder a essas demandas, eu tenho que pensar, eu tenho que imaginar como é que eu vou resolver o problema, mas que ele seja um simples seguidor, no sentido de trilhar caminhos que o orientador já trilhou e continuar a reproduzir ou a evocar mesmo aquilo que já foi feito. Então, nesse sentido de seguir, e que pode ir até em âmbitos mais profundos do ponto de vista psicológico. Uma outra coisa também que me parece, aí, do ponto de vista dessa relação que não é boa, o orientador não substitui e nem deve agir como pai, né, ou mãe do seu orientando. Não é uma relação filial, né? Então, por isso que eu acho que é importante que se você, claro, como todo ser humano tem que ter sensibilidade em relação aos problemas, dificuldades que o orientando enfrenta, mas isso não institui uma relação que deixe de lado o profissionalismo, né? Então, até onde vai a empatia que você tem que ter com o orientando
né? É um outro ponto difícil de você mensurar, né? E de você estabelecer essa relação. Então, veja, não pode ser uma relação de dependência do orientando em relação ao orientador, também não pode ser uma relação onde você se coloque como alguém que dá ordem ou que seja, porque a relação filial ela pode ser pela ordem, né? Ou pode ser pela extrema o extremo sentimentalismo. Por isso que não pode ser uma relação filial, seja ela no sentido positivo ou negativo, tá certo? Então, não é isso. Então, me parece que a relação que a gente deveria procurar, porque isso tudo é tipo ideal, né, Fabrício? Na relação concreta, nem sempre você consegue separar e nem sempre isso aparece de maneira estanque. Muitas vezes tudo isso está junto e misturado, né? Mas eu acho que talvez a relação que a gente deva procurar idealmente seja uma relação de profissionalismo. Quer dizer, do ponto de vista do orientador, é função dele tentar fazer com que desabroche as capacidades que esse orientando tem. Quer dizer, ele é um jovem, ele tem menos experiência do que o orientador, e o orientador ele deveria seguir o sentido da palavra orientar. Ele deve, me parece, mostrar caminhos, né? Dar possibilidades, mostrar que existem possibilidades, mostrar a complexidade do tema, seja ele qual for, que o orientando quer desenvolver, e deixar com que a capacidade analítica, crítica, se desenvolva nessa pessoa. Então, de certa forma, você orienta, e por isso que você desenvolve uma relação amorosa, né? Uma relação realmente de amizade, né? De sensibilidade, mas aonde o profissionalismo não deve ser deixado para trás, porque afinal é uma relação o que é uma relação entre duas pessoas, uma que tem mais experiência, outra que tem menos, uma que tem uma posição institucional, uma outra que não tem, que aspira por ter uma posição institucional no mercado de trabalho, seja na universidade, seja onde for. Então, essa relação tem que ser alguma coisa que colabore para o desenvolvimento do orientando e que, à medida que ele se desenvolve, que ele pensa pela cabeça dele, que ele busca a bibliografia, porque por mais que você entenda do assunto, é ele que está fazendo o trabalho. Então, também é uma relação de troca intelectual. O orientador também aprende, por isso que eu disse que não é uma relação de subordinação. O orientando, ele traz elementos que o orientador não conhece, ele não domina completamente o objeto que ele está orientando. Claro, ele conhece o geral, mas ele não vai ser especialista como o orientando. Né? É a mesma coisa, você está desenvolvendo um trabalho sobre um determinado poeta. O arquivo dele te interessa. Claro que quem te orienta conhece arquivo, pode te dizer o que fazer, mas quem vai conhecer o seu poeta melhor que ninguém e esse arquivo melhor que ninguém é você. O orientador não vai junto com você ver o que tem no arquivo, ler junto com você. Não é essa a relação. A pessoa vai te dizer: olha, Fabrício, preste atenção nesse aspecto, nisso. É um acervo privado. Então, qual é a bibliografia sobre acervo privado? Então, a pessoa te orienta. Agora, a leitura é sua, o trabalho é seu. É por isso que também eu não assino junto com os meus orientandos. Porque, a menos, se eu fizer uma pesquisa que, desde o começo, nós pensamos a pesquisa juntos, fomos aos arquivos juntos, escrevemos juntos, fizemos juntos, posso orientar com a pessoa, posso assinar com a pessoa. Mas, se o trabalho de doutorado, de mestrado ou de pós-doc é do aluno ou do colega, no caso do pós-doc, o trabalho é dele. Eu não assino junto com ele. Eu acho que é uma questão ética, eu não assino junto. Né? Não tenho como assinar junto, porque a minha função é o quê? É fazer com que ele consiga descobrir, né, aspectos sobre esse material que eu mesmo não conheço, senão o doutorado dele não valeu. Se eu já sei tudo que ele vai fazer, para que ele vai fazer o doutorado? Não é verdade? Então, por isso que eu digo que é uma situação complexa. E os 3 modelos que eu te disse são tipos ideais. Né? Não é dependência,
não é uma relação familiar e sentimental, é uma relação profissional onde todas essas coisas se mesclam e a gente tem que saber, tanto o orientando quanto o orientador, estabelecer limites nessa relação, né? E limites que passam, inclusive, por uma ética de quem é o trabalho, qual é o trabalho do orientador e qual é o trabalho do aluno. Então, são coisas diversas, né? E eu acho que o ideal é que você oriente, indique, né? E, ao fazer isso, você permite que o indivíduo cresça e te traga referências, ideias, análises que você mesmo não tinha, né? Porque senão a historiografia não andaria, né? Se todos os doutorandos repetissem aquilo que os doutores já sabem, nós não teríamos inovações. E a gente tem trabalhos, e você veja que eu acho que é isso que acaba predominando, né? Acaba predominando isso nas relações entre orientando e orientador de uma maneira geral. Tanto que você tem teses, né, que mudam a historiografia, para não citar ninguém, para pegar uma pessoa já falecida, o exemplo da tese, por exemplo, do Nicolau Sevicenko, que é uma tese maravilhosa, literatura como missão, foi importantíssima para os caminhos da história cultural no Brasil, para a questão entre relações entre história e literatura, e, obviamente, a professora Maria Odila, que foi a orientadora dele, a professora Maria Odila, muito certamente, não sei, não conheço em detalhes, mas veja, ele faz uma tese que inova a historiografia, não é uma reprodução dos importantíssimos trabalhos que a professora Maria Odila já tinha feito, que é uma referência na historiografia brasileira. Mas ela é uma grande historiadora que orienta então, um jovem pesquisador, né, que faz uma tese absolutamente fundamental e que marca a historiografia brasileira. Infelizmente, o professor Nicolau faleceu muito cedo, né, e você veja que a tese dele é absolutamente essencial para a nossa historiografia. Então, acho que é uma pergunta difícil, é uma relação difícil, mas que acho que a maioria dos colegas consegue, com o tempo, né, saber construir essa mediação, já que todo mundo que vai orientar já esteve do outro lado da mesa. Então, sabe, inclusive, avaliar a sua própria relação, né? E imagino que tenta, vamos dizer assim, desenvolver da melhor forma possível quando ele ou ela passam a estar no outro lado, né? Quando você senta do outro lado da cadeira. Acho isso, Fabrício, de uma maneira muito geral. Bacana. Professora, um bom pedaço aí da trajetória de pesquisa da senhora, a senhora de uma forma ou de outra dialogou com o universo dos periódicos impressos, né? Mesmo quando esse não era necessariamente o tema central da pesquisa da senhora. Eu gostaria de saber, que a senhora tratasse um pouquinho da trajetória da senhora com esse tipo de objeto de pesquisa, né, de fonte, que era a fonte periódica impressa. Então, você sabe que a tua pergunta, inclusive, me permite complementar a anterior, porque quando eu acabei o mestrado, eu tinha ficado, viu, Fabrício, muito tempo no Arquivo do Estado de São Paulo, folheando, porque não existia internet, né? Então não existia digitalização, e não pode tirar xerox de material do século XIX, começo do século XX. Então, fiquei anos sentada no Arquivo do Estado de São Paulo, folheando os diários oficiais, procurando estatutos de sociedades de socorros mútuos, que era o meu objeto de estudo. Então, quando eu acabei o trabalho, se chama O Sonho do Futuro Assegurado, Mutualismo em São Paulo, foi inclusive publicado depois pela Contexto, eu acabei, a minha orientadora, a professora Maria de Lourdes Mônaco Janotti, um dia me chamou na casa dela e falou, bom, então, o que você vai fazer no doutorado? Eu falei, olha, a gente carinhosamente chama a professora Maria de Lourdes de Dilu. Eu falei, olha, Dilu, eu não vou fazer doutorado. Eu realmente estou cansada. Passei anos, porque tinha que copiar ainda, Fabrício, né? Porque não podia tirar xerox, não tinha máquina digital, tinha que copiar. Falei, olha, Dilu, eu passei anos copiando esses estatutos e realmente, olha, eu vou parar. Eu vou dar aula, eu já dava aula,
Eu vou ficar dando aula, não aguento mais. E ela, veja como orientadora é importante. Ela virou para mim e falou: então, você está cansada, porque ficou muito tempo em arquivo? Eu falei: exatamente. Ela falou: e se você tivesse as fontes em casa? Aí eu já balancei, né? Se você tivesse as fontes em casa. Aí ela me disse o seguinte, que ela tinha uma coleção completa, que depois ela me presenteou, da Revista do Brasil. E que o pai dela tinha comprado a Revista do Brasil. Então, que era uma coisa que ela tinha na casa dela desde a infância. A revista circulou de 1916 a 1925, na primeira fase. Ela falou: e se você, eu te empresto a coleção toda? Eu gostaria que alguém fizesse um trabalho sobre a Revista do Brasil, porque meu pai colecionou essa revista, eu sempre vi essa revista em casa e eu já ofereci para outros orientandos que não se interessaram. Você leva a coleção. Aí eu disse para ela: então tá bom. Bom, o dia que eu fui buscar a coleção, aí eu tive ideia da encrenca que eu tinha me metido, porque eram 113 volumes de uma revista, mais ou menos 120 páginas, sem nenhuma ilustração, entendeu? Com uma capa que também não tinha nenhuma ilustração, era uma capa assim, onde tinha o índice, né? E quando eu olhei aquele negócio, eu falei: aonde eu me meti? Falei: o que eu vou fazer com isso aqui? Então, na verdade, eu fui estudar essa revista, né, por uma sugestão da Dilu, e pelo fato dela ter me dado 113 volumes, né? Que ela me emprestou, depois eu devolvi, depois ela me deu de presente. Né? Eu tenho aqui em casa os 113 volumes. E foi assim que eu comecei a estudar esse material. Né? E no momento que eu comecei a estudar, sinceramente, Fabrício, eu não achava que eu estava estudando história da imprensa. Não era isso que estava na minha cabeça, porque ao ler esse material e trabalhar com ele, bom, não vou nem te cansar com isso, mas quando o livro foi publicado, as resenhas que começaram a sair do livro que começaram a afirmar que era uma contribuição para a história da imprensa. Porque, de fato, o que eu achava que eu estava fazendo era uma contribuição para entender como é que se constrói uma ideia de paulistanidade, né? E uma ideia de que São Paulo teria, né, um modelo para explicar o Brasil. Então, de fato, é a recepção do livro que me faz imaginar que ali haveria um método para trabalhar com impressos periódicos. Tá? E aí, quando você perguntou da universidade, né? Então, na universidade, a gente é obrigado, nesse meio tempo eu entrei na Unesp, na universidade, a gente é obrigado a apresentar projetos de pesquisa. Então, quando eu defendi o doutorado e eu já era professora da Unesp, me foi pedido, bom, qual é o seu próximo projeto de pesquisa? E me pareceu lógico que o próximo projeto de pesquisa seria continuar estudando a Revista do Brasil em outras fases, em outro momento. E aí eu propus estudar a Revista do Brasil na outra fase que ela foi bastante importante, que é de 38 a 43. Então eu continuei, vamos dizer assim, no mesmo caminho, né, em função das obrigações da universidade e do fato que eu tinha interesse em ver como é que essa revista, que acontecia com ela quando ela ia circular num momento completamente diferente, não era mais São Paulo, ela estava no Rio, né, não tinha mais Monteiro Lobato, né, o Monteiro Lobato tinha vendido o nome Revista do Brasil para Assis Chateaubriand, e, além disso, nós estávamos em pleno Estado Novo. Então, aí me interessou a revista por isso. Então, você veja como é interessante, né? Primeiro, que eu mentiria se eu dissesse que eu inventei a Revista do Brasil, não, ela me foi apresentada pela Dilu, né? E a continuidade foi, em parte, tinha que ter um outro projeto, foi a própria burocracia da universidade, né? Então, você veja como orientador
tem uma influência fundamental, e, por outro lado, a própria universidade, com as suas regras e as suas normas burocráticas, acabam fazendo com que você tenha que não parar nunca a pesquisa, né? Talvez, se eu fosse dar aula no ensino fundamental e médio, eu não fosse obrigada de imediato a entregar um novo projeto de pesquisa, não seria essa a questão. Então, acho que aí o Michel Dissertot sempre nos leva a pensar, naquele seu maravilhoso texto, A Operação Historiográfica, né? Então, o lugar em que a gente está, as circunstâncias que esse lugar social, no caso a universidade, impõe, né, acabam por determinar os caminhos que a gente vai ter que seguir, né? Esse é um exemplo concreto. Veja que as suas perguntas estão se misturando todas aqui nas respostas. Que ótimo, professor. Assim, recentemente a senhora publicou, até a gente já tinha comentado no começo, um artigo na revista aqui da casa, Tempo e Argumento, onde a senhora vai analisar a revista Ilustração Brasileira que circulou entre 1900 e 1902. E aí uma coisa, professora, que me chama a atenção é que o termo ilustração ele tem sido trabalhado a partir de diferentes perspectivas por alguns colegas historiadores, né? A professora Lorelai Cury, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, analisa ele na perspectiva de pensar o reflexo, assim, se a gente pode dizer, do movimento iluminista mundo afora, inclusive aqui no Brasil. E, no caso do estudo da senhora, me parece que existe o uso em outros sentidos, apesar da senhora usar também para falar desse universo ilustrado, desses homens de saber, né, mas também dialogando com o uso da imagem nesses periódicos. Então, eu queria que a senhora tratasse um pouquinho disso, abordasse um pouquinho o significado do uso desse termo específico nas pesquisas. Então, deixa eu te contar um pouquinho como é que eu cheguei nessa problemática. De fato, esse trabalho ele está ligado ainda ao projeto temático que você se referiu. Então, a professora Márcia Abreu, junto com o Jean-Yves Mollier, eles propuseram um projeto que tratava da globalização dos impressos no século XIX. Então, no meu caso, eu comecei a estudar uma revista também por mero acaso. Aliás, o acaso é alguma coisa fundamental na minha trajetória, porque quando a Márcia Abreu me telefonou e disse: Olha, eu vou fazer esse projeto, você quer participar? Só que tinha um problema. Eu estava, naquele momento, estudando o Estado Novo, né? Então, eu já tinha escrito o meu outro livro sobre a Revista do Brasil, que chama Leituras, Projetos e Revistas do Brasil, que pegava, sobretudo, esse período do Estado Novo, como eu estava comentando. E eu disse a ela: Olha, só que eu estou estudando um material do Estado Novo. Ela falou: Olha, não pode, porque o nosso projeto ele vai de 1789 a 1914. Então, o Estado Novo não pode. Você tem que estudar alguma coisa que esteja dentro desse período. Eu fui aqui à nossa biblioteca, que é excelente, a Biblioteca de Assis, é muito boa, e entrei nas obras raras, Fabrício, e vi uns livros assim, umas coisas muito grandes, né, de dimensões grandes. Pois, quando você transcrever, eu posso pôr até as dimensões exatas, eu tenho aqui, consegui comprar no sebo alguns volumes, e quando eu abri, estava escrito assim: A Ilustração, Rio de Janeiro, Lisboa, Paris. E o ano, 1884. Falei: bom, eu achei a minha fonte, porque a revista ia de 1884 a 1892. E quando eu abri, eu vou até pegar para você ver, para você pensar que eu estou mentindo, mas vou pegar para você ver. Fica à Você vontade, também, professor. não precisa transcrever nada disso, é claro, mas você olha, eu consegui comprar um sebo só para você ver. Olha o tamanho, dá para você ter uma ideia do tamanho. Meu. Tá? Tinha 8 volumes desse. Eu vi isso aqui,
a ilustração desse tamanho na biblioteca de obras raras. Falei, não, o que é esse negócio? Abri. Quando você abre, deixa eu te mostrar para você ver. Quando você abre aqui, ó, você vê aqui que você tem Paris, Rio de Janeiro e Lisboa, Portugal. Esse é o último volume da revista, né? Então, quando eu abri isso aqui, e olha, vou te mostrar só para você ver por que é ilustração. Ela chama ilustração. Olha uma coisa. Tá vendo? Imagem. A imagem. Então, se você pegar, vou pegar um número inteiro só para você ver, para você ter ideia, senão fica difícil você entender, né? Então, olha aqui, o que você vê? Capa, depois texto, né? Imagem e texto, tá? Aqui. Uma página dupla, sem nada. Qual que é a ideia? Você tira e bota na parede, tá? Isso aqui está encadernado, mas quando você compra, a folha está solta, tá? Esse aqui para quê? É para você botar na parede, né? Aí vem mais texto, mais imagens, tá vendo? Ó? E aqui nós estamos chegando ao fim dela, porque aqui a gente vai começar a ter as propagandas. Tá vendo? Então, isso vai de 1884 a 1892. Então, não é pouco tempo, são 8 anos. Isso é impresso em Paris e vem para Lisboa e para o Rio de Janeiro. Tá? Não é para vender em Paris, é para vender no Brasil e em Portugal. Tá? Então, quando eu vi isso aqui, eu comecei a estudar essa revista A Ilustração. Então, como é que eu chego na ilustração? A partir dessa revista. Tá? E aí, o que acontece? Claro que, por metodologia, você tem que ver onde mais no mundo existe revista desse tipo. E, na verdade, essas revistas elas são um gênero que surge em 1842, com o The Illustrated London News. 1843, você já tem L'Illustration, na França. A mesma coisa na Alemanha. Tá? Então, é um modelo que tem a ver com o quê? Tem a ver com o desenvolvimento da tipografia, que passa a ser industrial, né? Você pode produzir milhares de páginas em pouco tempo, porque você tem o vapor dentro das tipografias. E, além disso, você tem a questão da imagem, que é feita por xilografia de topo. Então, a ilustração aqui é a ideia de criar uma revista, que não é uma revista semanal, como Veja, não é isso, mas é uma revista que vai mostrar para você os acontecimentos, sem necessariamente ser um resumo do que aconteceu na semana anterior. Então, ela sai, no caso dessa ilustração, ela sai uma vez cada 15 dias, 2 vezes por mês. As europeias saem 4 vezes. E o problema é que o Brasil não pode, nem Portugal, produzir com essa qualidade. Não dá para produzir imagem com essa qualidade naquele momento. Porque essa xilografia de topo, ela requer uma mão de obra bastante especializada. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um grande negócio se você comprar esse material que já está feito. E é por isso que essa revista que eu te mostrei, ela vai ser impressa em Portugal, na França, porque eles vão usar todas as imagens que Le Monde Illustré já tinha usado. Então, custa centavos. Então, é um grande negócio. Eu imprimo na França, trago para Portugal, saio de Bordeaux, o navio sai de Bordeaux, passa em Portugal, deixa os caixotes, vem para o Rio de Janeiro, deixa os caixotes. E aí eu posso vender essa revista mais barato do que ela era vendida na França. Porque o francês tem que pagar o preço da produção da imagem, enquanto que ele vai jogar fora essa imagem. Ele já fez todo o processo técnico. Paguei o desenhista, paguei o xilógrafo,
fiz o clichê, imprimi e vou jogar fora. Então, o que acontece? Eles vendem isso em direito de uso. Então, isso é super interessante, porque o que um francês está vendo, alguém em Portugal e no Brasil que compra a revista está vendo a mesma coisa. Então, você tem uma circulação transatlântica das imagens, dos impressos. Então, claro que você não precisa transcrever tudo isso. Depois você me manda, né, você resume. Mas para te responder como é que eu cheguei nessa ilustração. Então, a resposta curta seria o seguinte: eu estou interessada na ilustração, na imprensa, porque há um gênero específico de revista ilustrada que surge na segunda metade do século XIX. E essa imprensa ilustrada dá origem a uma circulação internacional de clichês, já que só na Europa e nos Estados Unidos você tinha condição de produzir com essa qualidade técnica. Então, o que eu comecei a me perguntar, depois de estudar uma revista que era impressa em Paris e circulava em Lisboa e no Rio de Janeiro, eu comecei a me perguntar quais eram as condições de produção das imagens no Rio de Janeiro. Então, eu fiz um projeto onde eu elenquei algumas revistas. Por exemplo, Brasil Ilustrado, que é uma revista que circulou de 1887 a 88, que é uma revista desse tipo, com ilustrações xilográficas feitas aqui no Rio de Janeiro. Então, era possível, mas ela não dura muito. Uma revista dos tipógrafos, quer dizer, como é que os tipógrafos, né, pensavam essas dificuldades técnicas. Então, veja, você tem, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, circulando essa revista que vem de Paris, a revista tipográfica, que é do ponto de vista dos operários, né? O Brasil Ilustrado, que tenta competir com essa revista que vem de Paris, e o começo do século XX, tudo isso muda. Por que muda? Porque você pode imprimir diretamente a fotografia. Tá? Então, grande parte dessas imagens, elas são cópias de fotos, só que não era possível imprimir direto a fotografia. O processo que se chama autotipia, similigravura ou meia tinta, vai aparecer, ele aparece em 1882, mas ele se difunde no começo do século XX. Então, no Brasil, a primeira vez que você vai ter uma revista, uma grande quantidade de fotos, é a Revista da Semana, que sai em 1900. E por que essa revista Ilustração Brasileira me interessava? E que eu publiquei o artigo aí? Porque ela é a última desse rol de ilustrações que foi impressa fora do Brasil. E foi impressa num momento em que eu já podia imprimir a fotografia aqui no Brasil. Então, por isso que essa revista ela é instigante, né? Porque ela circula em 2, 1901, 1902, mas no Brasil já tenho a Revista da Semana publicando fotos. E eu já podia fazer as fotos aqui. Então, por que eu vou fazer isso em Paris, se eu posso fazer aqui? Eu não estou comprando as coisas mais baratas, não é como a outra, você percebe? Sim. Então, essa revista interessa porque, claro que existe, dentro da ideia de ilustrar, uma evocação do iluminismo, no sentido de ilustrar as pessoas, dar a conhecer um mundo que elas não podem ver. Né? Eu posso ver a Torre Eiffel sendo construída por essa revista sem ter que ir lá. Então, existe vamos dizer assim, não está negado o ideal de ilustrar no sentido de informar, de dar a conhecer, de levar à luz. Mas existe um outro sentido, que é o que me interessa aqui particularmente, é como é que a imagem vai sendo incorporada aos impressos periódicos. O que tem que ser feito num primeiro momento, a partir da xilogravura, e quando isso pode ser feito a partir da fotografia impressa diretamente, porque tem fotografia desde 1839. Né? Então, você tem, por exemplo, fotos da Guerra do Paraguai, que foram publicados, mas são fotos o quê? Pousadas, e que têm que ser copiadas, porque eu não posso publicar diretamente, você percebe?
Se eu quisesse publicar a sua imagem, eu tirava uma foto sua, mas eu tinha que passar a sua foto para um outro meio, porque eu não podia publicar diretamente. Então, a revista Ilustração Brasileira, de 1901 a 1902, ela é, de certa forma, o canto do cisne, né, de uma prática cultural de mandar imprimir fora do Brasil. E é por isso que ela é legal. Porque depois você vai ter uma ilustração brasileira que começa em 1909 e vai até a década de 50. Inclusive que a Biblioteca Nacional mistura as duas, que eu explico isso no texto. Ela mistura as duas. Então, veja, essa revista está dentro de um projeto que estudou uma revista que faz xilogravura no Brasil, os operários, a primeira que usa fotografia e uma que usa fotografia, mas é impressa em Paris, que é a última dentro de um circuito. Percebe que é complicado? Sim, sim. Mas se você quiser, você deixa essa parte em branco que depois eu escrevo para você, porque para você Ah, entender. Se você não entender, não adianta, né? sim, sim. Até eu vou até pular aqui, eu vou mudar um pouquinho a ordem da sequência das perguntas, que ouvindo a senhora falar, até me chama a atenção para a gente pensar um pouquinho de que forma o uso dessas imagens impactou nesse universo de periódicos, nesse universo dos periódicos. A imagem provoca uma mudança grande nesse universo? Muito grande, porque a partir do momento que você passa a usar em grande quantidade a imagem, né, você cria, inclusive, um, um circuito internacional em termos da visualidade, já que é possível que pessoas colocadas em circuitos e situações muito diversas vejam as mesmas imagens, o que não significa que elas vão ser apropriadas, entendidas e lidas da mesma forma. Então, você tem, por exemplo, na revista Ilustração, muitos dados sobre a Exposição Universal, que acontece em 1889, que é o centenário da Revolução Francesa, né? Que é o momento em que vai se construir, por exemplo, a Torre Eiffel, e que você tem o acompanhamento desse processo e do que significa a torre. Né? Que o que a torre significa? Significa que você pode subir e olhar a partir de uma outra perspectiva, você vê a cidade de cima. Claro que você podia fazer isso também nas viagens de balão, né? Que isso aí já está dado. Mas, em termos massivos, né, de grande quantidade de pessoas, a pessoa sobe a Torre Eiffel e tem uma outra visão da Paris. Quer dizer, é uma visualidade nova. Então, o aprendizado dessa visualidade é algo que essas revistas vão ser fundamentais, né? Inclusive para o mundo colonial. Quer dizer, a ideia da superioridade europeia é muito construída a partir de uma noção das imagens que você vê da ocupação da Ásia, da África, sobretudo do continente africano, né? Como se aquelas populações estivessem num momento anterior da evolução europeia. Mesmo nas exposições universais, e a revista mostra isso, você tem a parte colonial, aonde, né, França, Inglaterra, grandes potências coloniais montavam verdadeiras aldeias, né, quase zoológicos humanos, onde você ia ver a parte colonial. Então, há toda a difusão de uma noção de superioridade europeia, de dominação, etc., né, que entra num certo imaginário social a partir dessas revistas, né, já que isso circula em grande quantidade. Então, veja que aí o impacto dessas ilustrações, não só numa certa pedagogia do olhar, de uma visualidade, mas também de valores culturais, políticos, e que recolocam, né, constantemente a superioridade do branco, do europeu, frente a outras experiências sociais. Então, a importância é muito grande. Né? E isso não diminui, só vai aumentar. Né? Depois, quando você tiver a fotografia,
nos anos 20, 30, o fotojornalismo e depois televisão, enfim. Hoje nós somos de longe, o olhar é o nosso sentido mais solicitado, né? Mas é nesse momento que você começa a ter, final do século XIX, inclusive, o empapelar de toda a cidade a respeito de lançamento de livros, de peças teatrais, de eventos nos cafés-concertos. Né? Então, é a segunda metade do século XIX, onde essa cultura urbana, né, ela vai, mesmo que a pessoa é pobre, não vá ao teatro, ela passa na rua e vê os cartazes dos eventos, os cartazes do Toulouse-Lautrec, por exemplo, né, que vão tomar conta das ruas. Então, é uma cultura realmente midiática que já está, que é esse um dos resultados do projeto temático, inclusive, né? Mostrar como essa cultura se expressa e como a circulação não só dos impressos periódicos, mas dos romances, né, como ela é imediata, quer dizer, essa ideia de que a gente tem um atraso no recebimento desses produtos do mundo impresso, não se sustenta mais, né, porque é óbvio que as coisas circulam e muito rapidamente. Esse é um dos resultados do projeto temático. Para a gente poder começar a falar um pouquinho de autoria, de edição, eu até pensei uma questão que é a análise desses impressos a partir dos elementos que proporcionaram a materialidade desse texto, que a senhora já apontou no começo em relação à pesquisa do Chartier. Tende a contribuir para o campo da história do tempo presente, que eu sou obrigada, me sinto obrigada a fazer essa pergunta, até pelo contexto do programa em que a gente está inserido aqui. E se ela contribui, de que forma a senhora acha que ela pode contribuir? Eu acho que contribui, né, sem dúvida nenhuma, porque vamos dizer assim, esse compartilhar não só das fotografias, mas de uma forma geral das imagens, como a gente está discutindo aqui, não é alguma coisa que está lá no século XIX, né? Ou no começo do século XX. É algo que está dado aqui. Eu tenho uma imagem muito interessante que um colega apresentou num desses eventos que a gente participa. Ele pegou você lembra quando se encontrou aquelas malas e malas de dinheiro, né, que estavam naquele No ele bunker chama do nosso Recife, amigo. né? Acho que era um apartamento em Recife. Então é muito interessante. Eu não sei se tem questão de direito autoral, mas se você um dia for publicar a entrevista, seria muito legal publicar, porque você tem a capa do jornal O Estado de São Paulo, onde você vê assim, Dilma. Depois que a gente terminar aqui, eu vou compartilhar com você para você ver. Tem a Dilma e Lula são denunciados pela PGR. Então, o Estadão coloca essa notícia, que é a manchete. Quando você pega o Globo, você tem a mesma manchete, só que embaixo tem as malas de dinheiro. Então, o leitor que passa na banca de jornal ou que olhe na internet, ele vai associar o que aconteceu com a PGR, que denunciou o Lula e a Dilma, com a mala de dinheiro. Porque a diagramação está feita de tal maneira que é impossível você não relacionar as duas coisas, porque elas estão colocadas lado a lado, entendeu? Não tem como você não dizer, não, eu estou falando da mesma coisa aqui, porque realmente é aquilo, você está falando literalmente da mesma coisa. Né? Só que a capa do Estadão, não que eles sejam inocentes, mas não, a capa do Estadão não me dá essa visão, você percebe? É diferente, a capa do Estadão é diferente. Ela me leva para outra coisa. Né? Enquanto que a capa do Globo, ele faz você pensar imediatamente na mesma coisa, associar uma coisa com a outra. Então, nesse sentido, esses estudos que mostram como é que surge a imagem, como é que a imagem começa a ser fundamental para a leitura do mundo, como ela se antepõe
entre a pessoa e a leitura que ele faz de mundo, isso eu imagino que só se tornou mais grave, entre aspas, né, no nosso contexto. Né? Isso não diminuiu de jeito nenhum, eu acho que pelo contrário, né? Isso aqui aumentou. Né? Então, eu imagino que, sem dúvida nenhuma, se você não conseguir decodificar essas imagens, se você não conseguir pensar nelas, se você não conseguir imaginá-las e decodificá-las, fica um pouco complicado, né? Para o contemporâneo, não precisa ir nem lá atrás, né? Aqui mesmo, né? Não precisa nem muito lá atrás, não. Eu acho que é o mundo que a gente está agora. Né? Simplesmente a gente está mostrando como é que esse mundo ele se formou, mas é fundamental. Eu acho que inclusive a internet, é claro que ela muda a forma dessa visualidade, ela cria outra coisa. Ó, eu achei aqui a capa, vou mostrar para você, quer ver? Deixa eu compartilhar a tela com você, só para você ver do que eu estou falando, senão fica difícil. Essa tela. Não sei se você está vendo ela. Está abrindo, professor. Isso, agora eu estou vendo ela plenamente, sim. Aqui, ó. Janot denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa. Olha aqui, ó. Olha a capa do Estadão. Você está vendo? A capa do Estadão está mostrando a mesma coisa. Aí, ó, Sim, gravação de delatores, deixa. Você está vendo? É o mesmo sim. dia, gente. É exatamente a capa do mesmo dia, 6 de setembro de 2017. Olha aqui a diferença. Fica óbvio, né, Fabrício? Sim, sim, sim. É uma configuração e que acontece em diferentes momentos até, né? Os Diferente. jornais, as revistas têm se especializado no uso dessas produções, entre aspas, entre mil aspas, não intencionais, mas que têm uma intencionalidade muito grande. Né? É. Ou essa, que eu acho fantástica. Para mim, essa é uma das maiores capas de todos os tempos. Que você vê pelas diretas, né, que é o último comício a favor das diretas, que foi na Praça da Sé, em São Paulo, em 1984, né, e depois, quando a capa, quando vamos dizer assim, perde, a emenda Dante de Oliveira perde. Então, o Jornal da Tarde bota a capa toda de preto. Né? O Jornal da Tarde era famoso por capas assim realmente incríveis. Né? Então, você vê, essa é do dia 26 de janeiro, essa é do dia 26 de abril. Então, a materialidade ela é fundamental. Ou você pega isso aqui, ó. Olha a diferença. Isso aqui é o Weiner, né? Isso aqui é o Samuel Weiner, é a última hora. Olha a capa do Globo. Qual capa te chama mais atenção? Não há dúvida, né? Que a última hora é uma coisa moderníssima. E isso aqui é de 54. E olha a capa do Globo. Então, a materialidade ela é fundamental. Né? Não, não dá para a gente excluir a materialidade da conversa. Né? E claro que essa materialidade ela tem intencionalidades. Para que público isso aqui se dirige, para que público isso aqui se dirige? Qual a posição política desse jornal, a posição política desse aqui? Né? Então, você vê que é completamente diferente. Então, eu acho que isso está no nosso contemporâneo, né? Não está lá atrás. Então, até aproveitando que a senhora mostrou as imagens ali dos jornais, né? A senhora discutiu em alguns outros artigos aí já publicados até em livros, a diferença, o momento em que emerge o jornal com as características em que a gente tem hoje, propriamente dito. Até os textos da senhora são bastante utilizados aí em algumas teses, dissertações que abordam essa temática para essa definição. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Em que momento a gente pode começar, nesse universo dos periódicos,
a diferenciar o que é jornal, do que é revista e etc e tal? Então, essa é uma questão complicada também, né? Porque, de fato, os periódicos, os impressos periódicos, eles surgem em oposição ao livro. Então, o livro ele é sempre, vamos dizer assim, legítimo, no sentido de que ele tem durabilidade. A diferença entre o livro e o periódico, em geral, né, é a própria natureza, enquanto que o livro ele sai uma vez só, nem que você tenha outras edições, mas ele sai num dia, num momento, num instante determinado. Os periódicos, por oposição, é aquilo que sai muitas vezes. Mas sai muitas vezes como? Ele pode sair diariamente, ele pode sair 2 vezes por semana, uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, sei lá. Uma variabilidade enorme. E nessa variabilidade enorme, você diferencia jornal e revista. Não é a mesma coisa. Agora, nem sempre foi tão claramente distinto, inclusive no vocabulário, a diferença entre um jornal e uma revista. Por exemplo, você diz assim, você tem revista que se chama revista, sei lá, filomática. Aí, quando você vai ler o editorial, ou a explicação, a que viemos, o que somos, mas assim, este jornal tem por objetivo... Então, o termo jornal e revista, ele intercambiável, muitas vezes, ao longo do século XIX. Por quê? Vem a ideia de que o jornal é aquilo que sai por jornada, sai em dias determinados. Então, por isso que, se você for pela palavra, você fizer uma pesquisa por palavra, você vai ver revista que se autodefine como jornal. Mas você não vai ver jornal que se autodefine como revista, né? Então, a questão é, o termo revista, para designar especificamente uma publicação que não sai diariamente, que se sair diariamente é jornal, né? Que não sai diariamente, que tem um espaçamento mais largo, que normalmente tem uma forma de você tratar os assuntos com mais analiticamente. Porque, veja, aconteceu uma coisa hoje, mas o meu periódico vai sair daqui 15 dias. Então, óbvio que desses 15 dias você já tem uma possibilidade de analisar as consequências daquilo que aconteceu. Então, o problema é você querer imaginar que as pessoas do século XIX usavam as palavras como nós usamos hoje. Quer dizer, que jornal é aquilo de maior tamanho, que sai todo dia, e que revista é algo que sai com um espaçamento maior. Para nós isso está claro, porque para nós, inclusive, revista tem capa, né? A gente imagina que ela tem capa e que ela vem o quê? Ela vem de alguma forma ligada, seja grampeada, seja costurada, seja colada. No século XIX, essas revistas elas eram vendidas soltas, para depois serem encadernadas, como eu te mostrei aqui. Por que não tinha nada atrás? Porque isso era solto, e eu pegava essa imagem e podia botar na parede. Tá? Então, o cuidado que a gente chama atenção é para não se fiar muito, né, que jornal sempre foi aquilo que sai com menor periodicidade, e que revista é aquilo que sai com capa, com ligada, né, quer dizer, costurada de alguma forma, né, e que as palavras elas têm que ser contextualizadas. Essa revista, como a gente está conhecendo hoje, ela vem a partir do momento em que a fotografia começa a se difundir, porque aí você tem, de fato, né, uma separação, inclusive do ponto de vista da materialidade, que vai ser muito diversa, porque ela vai estar juntada, né, encadernada de alguma... Encadernada não é o termo certo. Ela vai estar juntada, ela não vai ser mais folhas soltas, né? E ela vai se distanciar, inclusive, no uso da fotografia, que será muito abrangente, enquanto que no jornal ela é esporádica, ela está na capa e está em uma ou outra, mesmo hoje em dia, né, em uma ou outra parte do impresso. Agora,
alguém no século XIX, quando pegava aquilo, entendia o que a pessoa estava dizendo, né? Revista não sei o quê, e quando eu vou ler este jornal. O que ela entende por jornal? Uma coisa que sai em dias contínuos, e não alguma coisa que sai uma vez só como livro. Então, por isso que é difícil, às vezes, você querer classificar muito firmemente, né? Algumas a gente vai classificar até pela materialidade. A Semana Ilustrada, que o Renan estudou. A Semana Ilustrada claramente é uma revista, por quê? Porque ela tem 4 páginas de texto, 4 páginas de imagens. Né? Ela passa por 2 máquinas, a máquina da tipografia e a máquina da litografia. Então, ela vai passar por 2 máquinas. E eu vou cortá-la, né? E dessas, vai te dar as páginas que ela tem. Inclusive, é fixo. Por que está sempre nas mesmas páginas a imagem? Porque eu passei em máquina diferente. Só quando eu tiver a xilogravura é que você vai poder ter coisas que você viu aqui na ilustração, que você tem a imagem e texto do lado. Mas aí já é uma outra forma de produção. Né? Então, a partir da Semana Ilustrada, que começa a circular em 1860, fica mais clara essa diferença. Né? E mesmo que a Semana Ilustrada dissesse esse jornal, o cara tem claro que ele está dizendo jornal porque sai em períodos, né? E não porque é um jornal no sentido da Gazeta de Notícias. Percebe a confusão que Sim, isso causa? sim. Porque o aluno pega um negócio escrito revista tal, ele abre e fala, não, porque nesse jornal a gente quer. Bom, mas não chama revista, por que está escrito jornal? Então, é o uso do termo que a gente tem que tomar cuidado. E a materialidade, ela se especifica mesmo a partir da fotografia. Não sei se Até ficou claro, Fabrício, mas é porque é sim, meio não, com certeza. E até essa dificuldade que a senhora coloca no exercício que eu fiz prático com os alunos do mestrado, alunos que eu digo aqui de alunos de nono ano do ensino confuso. fundamental, essas eram perguntas que comumente eles faziam, né, no olhar do jovem, do adolescente, até diziam: "Ah, professor, mas isso daqui é um livro, não é um jornal, porque só tinha o texto", né? Correio E Brasiliense, que é um é isso jornal aí. E que até está. então eles faziam realmente essas questões que ilustravam essa dificuldade de diferenciação que se tem em relação a essas publicações. E aí eu quero jogar uma pergunta, professora, pensando hoje na digitalização desses acervos, né? Nós temos, de modo geral, movimentos de digitalização de diferentes tipos de acervos, mas os periódicos ganharam aí um destaque, vamos dizer assim, especial, em especial a partir daquilo que foi disponibilizado pela Hemeroteca da Biblioteca Nacional, né? E aí, seguindo, me parece que um pouco esse modelo, os estados, muitos estados, Santa Catarina também fez isso, começou a digitalizar e a criar espaços na internet dessas hemerotecas para consulta pública. E nós temos hoje um campo grande de historiadores que faz uso desses espaços, dessas hemerotecas, e aí digitalizadas, né? E aí eu queria perguntar para a senhora quais são as potencialidades e os cuidados que o historiador deve ter ao trabalhar com esses acervos digitalizados e, para complementar também, questionar se a senhora faz uso desses acervos digitalizados nas pesquisas da senhora, como, por exemplo, esse da Hemeroteca Nacional. Então, eu vou dividir a resposta em dois lados. Bom, primeiro lado da facilidade. Quer dizer, é inegável que a digitalização ela é um aliado importante do pesquisador. Primeiro, pela facilidade que você pode consultar a hora que você quiser, né? Você não precisa se deslocar, independente da pandemia, você não está subordinado aos horários das instituições. Né? Além do que, tem um lado também da preservação. Se todo mundo fica folheando esses mesmos impressos, é óbvio que você compromete a vida dele, a existência deles. Então, eu não tenho a menor dúvida que a digitalização é fundamental, amplia, no caso específico da hemeroteca digital,
amplia a possibilidade de pesquisa, que imagine um aluno em Santa Catarina ou aqui em Assis, que tivesse que ir para o Rio de Janeiro para consultar um jornal, uma revista. Seria impossível se ele fosse da graduação. Já é difícil ele sendo da pós-graduação, né? Imagine um aluno da graduação que quisesse pesquisar. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso é importante, relevante, que a gente deve apoiar todos os processos de digitalização. Ponto 1. Ponto 2. Há problemas no seguinte sentido. Primeiro, os estudos da materialidade são incrivelmente impactados. Primeiro, porque a gente não sabe nem o tamanho da folha do jornal ou da revista. Quer dizer, não custaria nada ter sido posto uma régua no processo de digitalização para você saber que tamanho essas coisas têm. Então, você não sabe o tamanho, você não sabe a qualidade do papel. Dependendo do que você está fazendo, você precisa olhar o papel no microscópio para saber que tipo de matriz que imprimiu aquilo, como mostra o trabalho sobre o Julião Machado, da Letícia Pedruzzi, nossa colega do design da Federal de Santa Catarina, da Federal do Espírito Santo. Então, sem acesso à materialidade, à parte física, você tem uma série de problemas. Por outro lado, a gente não pode esquecer que a digitalização é uma representação. Ela está passando uma coisa tridimensional para o bidimensional. O jornal é tridimensional. Você está passando para o bidimensional. Então, existe uma outra questão que não é uma cópia fiel exata, é uma representação. Se forem livros, a gente vê que muitos processos de digitalização não numeram, não trazem a numeração das páginas. Então, tem que tomar outro cuidado, porque não é exatamente a mesma coisa. Digitalização de manuscritos pode criar problemas. Tem um artigo muito bonito da nossa colega Ana Cláudia Suriani, que é professora lá no University College London, que mostra, trabalhando com os manuscritos do Machado de Assis, Isaú e Jacó, e um outro que eu não me lembro, quando você me mandar a transcrição, eu te dou a indicação certinha, mas trabalhando com esses manuscritos, ela mostra que se você trabalhar só com o digitalizado, você não consegue entender a viagem que esses manuscritos fizeram, porque se perde uma série de elementos que mostram a ação dos tipógrafos, inclusive no manuscrito. Então, tem que tomar cuidado. Então, tem essas várias questões que precisam ser pensadas. Por outro lado, tem um outro efeito que a gente precisa pensar, que há, de certa maneira, uma nova seleção feita contemporaneamente. Porque, veja, esses jornais e revistas, por motivos os mais variados possíveis, eles foram preservados, tá certo? Nem tudo que foi publicado foi preservado. No momento da publicação, você pode ter políticas que não são individuais, mas que são questões sociais, né? Porque o que nós vamos preservar é uma escolha social. Você não preserva tudo, você preserva aquilo que você acha que para o futuro será importante para entender o que foi a sua sociedade. Então, por exemplo, a gente não tem grandes quantidades de jornais operários na hemeroteca digital, o que não significa que os jornais operários não existiram. Mas no momento em que eles foram publicados, eles não foram considerados importantes para serem preservados. Então, o que foi preservado já é uma seleção. Quando você escolhe o que você vai digitalizar e disponibilizar online, você está fazendo a segunda seleção. E as pessoas tendem a achar que o que existe é o que está digitalizado. Mas a Biblioteca Nacional tem muito mais do que o que está digitalizado. Então, a gente precisa lembrar que o mundo é mais amplo do que o digital. Então, você tem, indiretamente, um incentivo para que se estudem os jornais ou as revistas, ou que se leia aquilo, os documentos que já estão digitalizados, como se eles fossem tudo.
mas eles já são o resultado de uma segunda seleção feita não pela sociedade que os produziu, mas feita por nós, que estamos decidindo o que nós vamos digitalizar. Então, há um efeito sobre a escolha dos temas. Assim como há um efeito sobre a forma como nós pesquisamos. Quando você pesquisar analogicamente, você sabe o que você quer e você sabe onde encontrar. Quando você pesquisa com os recursos do OCR, muitas vezes você acha que você não está procurando. Então, hipóteses de pesquisa também são afetadas quando você trabalha com material digitalizado, porque você corre milhões de páginas em segundos, o que seria impossível do ponto de vista analógico. Você pode estudar personagens que não foram registrados em outros documentos, mas que podem ser encontrados a partir de uma pesquisa que você faça em milhares de páginas. Vou te dar um exemplo concreto. Estou estudando dois jornais escritos em francês, Le Gil Blas e Le Messager do Brésil, que é um jornal que muda de nome, tá? E que era dirigido por uma figura que não teve grande importância na época, era conhecido, mas não era o jornalista da época, que chamava-se Émile Delot, e sobre o qual a gente não tem quase nada. Você não vai achar nada sobre esse Émile Delot. Mesmo nos jornais, ele não aparecia, ele assinava como fantasia. A gente sabe que ele é Émile Delot porque você lê a imprensa da época e fala, o Émile Delot que dirige o jornal. Então, eu sei quem ele é indiretamente. Tá? Sei que ele é o responsável. Bom, eu pude encontrar muita coisa sobre a vida dele, fazendo uma pesquisa na hemeroteca digital, colocando como palavras-chave Émile Delot, ou o livro que ele escreveu, que era um curso de álgebra. Então, veja, é a questão, de novo, do macro e do micro, da escala de observação. Né? Voltamos a Annie Ernaux. Né? A escala de observação. Todas as imagens vão desaparecer, como diz o Chekhov. Né? Mas eu posso pegar esse personagem, que é um personagem menor, né? Mas eu posso seguir os rastros desse personagem a partir do momento que eu tenho condição de pesquisar milhões de páginas em segundos. Então, a partir de um exemplo de uma figura, de uma pessoa, né, que não tem tanta importância, de um indivíduo, eu posso reconstituir trajetórias específicas de franceses na sociedade brasileira, né, e imaginar quais são as oportunidades abertas para aqueles franceses que entraram no meio intelectual brasileiro a partir da imprensa. Só posso fazer isso, só posso colocar essas perguntas se eu fizer a pesquisa pelo modelo digital e não analógico. Então, epistemologicamente, usar bases de dados digitais tem consequências, reverberações na maneira como eu coloco, né, eu imagino as minhas hipóteses e mesmo os meus objetos de pesquisa. Então, é muito mais do que ser fácil e ser a hora que eu quero. Bacana. Professora, para a gente finalizar, uma última questão. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, até no último artigo que a senhora publicou na Tempo e Argumento, eu vi que esse tema permeava o texto, que é essa relação entre autores e editores. Então, como é que a senhora tem, nas suas investigações, nas suas pesquisas, como é que a senhora tem percebido essa relação? Então, essa sua pergunta também é muito instigante. Essa é uma questão complexa, né? Porque o editor, o editor de livros, ele é o primeiro leitor de um manuscrito, não é? E ele pode intervir nesse manuscrito em termos de sugerir, né? Em termos de negar, né? Ele pode negar o manuscrito. Então, essa relação entre autor e editor tem chamado a atenção de uma bibliografia especializada. Então, o editor é como aquele que faz um ato editorial. Quer dizer, o ato editorial é o ato de você ler
em primeira mão um manuscrito e intervir nesse manuscrito no sentido de sugerir e, às vezes, até deixar rastros que o analista contemporâneo é capaz de perceber. Então, tem um livro muito interessante, vou pegar aqui para você ver também, esse eu acho que eu acho. E os livros aqui em casa, eles andam, sabe? É que nem o Toy Story. Eu acho que de noite eles resolvem passear. Raramente eu encontro eles. Quer dizer, se eles não saíram essa noite, eu devo encontrá-los. Hoje eles não foram passear. Então, esses eu achei. Então, justamente, essa é uma questão que me preocupa, porque eu estou tentando fazer uma relação entre esse ato editorial do editor de livro, mas para pensar o editor de uma revista ou de um jornal fazendo um ato desse tipo. Então, para isso, eu tenho 2 livros que me ajudaram muito. Um que se chama O Ato Editorial, que é esse aqui, que é da Brigitte Auvry-Vial, que é um livro muito interessante, justamente onde ela vai tentar fazer perceber as intenções editoriais, né, a partir de possíveis interferências, sugestões que o editor deu para o autor do livro, né? E quando isso é aceito, não é aceito, e como é que eu consigo ver esses rastros. E o outro livro é do Bertrand Legendre, que se chama Figuras de Editor, né? Que também é um livro muito interessante, porque o que eles vão fazer? Né? Primeiro, vão explicar como é que nasce a figura do editor. O editor nem sempre existiu. O próprio brevet que você tinha na França, você era impressor e editor. Então, aqui tem o estudo de vários editores, editores clássicos, como Feltrinelli e outros grandes editores, mostrando como se dá essa relação autor e editor, que pode ser de amizade, de inimizade, de colaboração, de tensão. Então, essas relações são muito complicadas, né? E como é que é mesmo essa ação do editor? Quer dizer, quais são como tem um artigo aqui muito interessante que se chama O Saber Fazer do Editor. Quer dizer, quais são as habilidades desses editores? Então, você veja que a sua pergunta é muito complicada, né? Porque ela leva não só o editor, ele é o intermediário, seja em relação ao autor e depois seja em relação ao mercado, né? Porque é ele que vai colocar esse material no mercado e a distribuição disso tudo, pelo menos enquanto esse sistema de produção de livro continuar, porque a internet tem colocado essa cadeia produtiva em questão. E o que eu tentei fazer foi pensar um pouco, né, fazendo por inspiração, dizer, se o editor faz isso, sobretudo nesse material, essas revistas do final do 19, começo do 20, que tem muita reprodução de texto, né, pedaço de excertos de outros órgãos de imprensa, como é que ele também está fazendo um ato editorial? Porque quem ele convida para escrever, porque o editor também pode te convidar para escrever o livro, não é só você que vai lá e leva o livro, né? Então, o editor também é um agente em relação ao autor. Ele não só recebe, mas ele também convida, ele atua nesse mundo dos escritores. E, de certa forma, é o que acontece também com o editor, né? Sobretudo dessas revistas que a gente pode chamar quase que revista de autor, né? É uma figura que é o diretor ou proprietário e que tem uma posição muito firme dentro da revista, né? Ele chama os colaboradores, ele escolhe o que ele vai reproduzir, ele seleciona de outros órgãos da imprensa. Então, eu acho que é possível fazer assim, se inspirar nessa bibliografia que trabalha a relação autor de livro, editor de livro, com editor de jornal. Foi essa a tentativa que eu fiz.
E a minha bibliografia foram esses 2 livros, principalmente, para pensar essa relação. Professora, muito bacana. Chegamos aqui ao final da nossa conversa e eu novamente quero agradecer muito a senhora por ter aceito o nosso convite, por ter ficado. Estamos aqui num sábado de feriadão, já há quase mais de 2 horas aqui conversando, e a senhora foi muito gentil, foi muito elucidativa, se é que podemos dizer, quanto às temáticas que nós abordamos. Gostei muito da nossa conversa, agradeço imensamente mais uma vez e deixo aí para a senhora fazer as suas considerações finais, se é que a senhora assim deseja. Eu quero te agradecer, sempre uma oportunidade interessante a gente trocar ideias, conversar e, à medida que a gente fala também, vai organizando as questões e vai ligando uma coisa com a outra, né? Então, eu que te agradeço a oportunidade, mande um abraço aí para a nossa querida Maria Tereza e o seu professor, que teve uma ideia interessante, que eu imagino que vocês vão debater essas questões na aula, não sei qual é a prática que vocês têm, se vocês exibem o vídeo, o que vocês fazem, né? Não sei como é que funciona, mas é uma ideia boa, pode dizer para ele que eu vou pensar, talvez eu adote no meu curso de pós-graduação. Olha, eu já, né, essa que é a ideia da universidade, a gente troca. Sim, Pode dizer para ele que eu vou adotar a ideia e vou dar o crédito dele, pode deixar.